Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra mostrar algumas edições de colecionador, edições de luxo, edições especiais que eu tenho por aqui na estante. Algumas não, eu tentei selecionar todas, mas algumas eu não tinha certeza, então considerei alguns pontos específicos pra considerar aquele livro como uma edição de luxo, uma edição de colecionador. Então, assim, esse livro tem mais de uma edição e essa edição que saiu depois é um pouco mais caprichada. Esse livro é de apoio do Catarse, mas ele ficou no Catarse, quem apoiou comprou, quem não apoiou não compra mais. Algumas coisas assim, sabe? Que fazem esse livro ter uma certa exclusividade. E óbvio também pela descrição de como o livro tá na Amazon. Então se a editora disse que é uma edição de luxo de colecionador, quem sou eu pra questionar? Mas alguns livros aqui eu não diria que são de colecionador, que são de luxo, ainda mais de luxo, né? Porque de luxo você espera um negócio que bem caprichado. Assim como eu consideraria alguns livros como edição de luxo, mas a editora não considerou. Então, fazer o quê? Antes de mostrar esses livros, então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E já deixa seu like também para apoiar o canal, para dizer pro YouTube que você tá gostando do que vê por aqui. E assim ele continua te entregando os vídeos. Eu vou deixar todos os livros linkados aqui no box de descrição, esse link vai te levar direto pra Amazon. E aí se você for comprar comprando com o meu link, você me ajuda muito, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Na minha checklist, o que um livro tem que ter ali, no mínimo, para ser considerado uma edição de luxo ou uma edição de colecionador. Vamos começar que capa dura é o básico, né? Uma capa dura e uma capa diferente da capa original. Não vai imprimir a capa, mesma capa que todo mundo tem na estante numa capa dura e dizer que é edição de colecionador só porque é capa dura? Por favor, né? Então por isso que também eu tentei colocar mais livros aqui que já tenham outras edições, mas essas edições são diferentes das edições que já tem por aí. Então, capa dura, uma capa diferente da capa original. É legal quando tem um corte colorido, porque dá uma diferenciada, ainda mais quando o corte é dourado. Nossa. Aí eu acho que pode chamar de negócio de luxo. Ou então assim, quando tem um box trabalhado, mesmo que seja um livro único, se tem uma caixinha ali, alguma coisa um pouco diferente, aí eu já acho que também dá uma diferenciada. E acho que também a diagramação pode ser considerada, né, como um diferencial aí para as edições de luxo e de colecionador. Então, se o livro publicado normalmente não tem ilustração, numa edição de luxo de colecionador, você vai colocar umas ilustrações ali no meio, né, pra ficar um pouco diferente. Então, assim, esse tipo de coisa. Vamos começar com esses primeiros livros que estão aqui em cima, que são os livros das Crônicas de Nárnia. E aí, essas capas, elas não são tão diferentes de outras capas que tem por aí, mas tem o seu diferencial. Eu não sei a ordem dos livros agora. Eu sei que esse aqui é considerado o primeiro, mas ele não é de fato o primeiro. Enfim. Então temos aqui, por exemplo, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Essas capas, essas ilustrações, né, já foram publicadas em outras versões. Então a editora deu uma adaptada. Tem um hot stamping aqui, tem um corte colorido, tem ilustração, tem um trabalho bonito aqui por dentro, né. Então, as ilustrações são coloridas. Então, assim, é um livro que foi feito, assim, com um pouco mais de capricho, né. Dá pra se considerar ali uma edição de colecionador, de luxo. Eu acho que edição de colecionador, talvez não, porque eu acho que colecionador é um negócio, assim, mais exclusivo. Não sei explicar, mas vai aparecer um negócio aqui que eu vou explicar porque que eu considero ele mais uma edição de colecionador do que uma edição de luxo, porque essas coisas são diferentes pra mim. Então, tá aqui as Crônicas de Nárnia, aí a gente tem A Última Batalha, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Príncipe Caspian e Cadeira de Prata. A maioria desses livros eu recebi quando eu era parceira da HarperCollins e alguns outros eu tive que comprar e ainda não tá completo. Eu acho que falta O Sobrinho do Mago e O Cavalo e Seu Menino. Eu acho que faltam esses dois pra ficar completo. Mas eu já li em uma edição que era volume único, porém pretendo reler nessas edições aqui. Os próximos livros que eu tenho aqui em edições de luxo, e que eu considero tanto de luxo quanto de colecionador, são as edições de Trono de Vidro. Então aqui nós já temos uma coisa diferente, né, da capa original, principalmente
das capas, né, no caso, porque tem duas capas, a capa branca e aquela capa do box, que inclusive meu box fica aqui, mas eu resolvi não pegar ele, mas eu considero ele uma coisa assim, meio de colecionador, porque, sei lá, é um negócio que não serve muito pra você ler, porque ele não tem orelha, então tem muitas pessoas que se incomodam com isso, e ele tem uma coisa assim da lombada, né, se completar, então é um negócio que fica legal pra quem coleciona, pra quem gosta da série, e que é uma edição diferenciada, assim como esse daqui, que eu considero tanto de colecionador quanto de luxo, porque essa edição aqui tá caprichadíssima e caríssima também, né, então assim, pelo preço, considera-se um negócio de luxo e de colecionador também. Se você leu a série e gostou e ok, você não, né, às vezes a pessoa não sente a necessidade de ter uma edição assim. Mas, sei lá, se você morreria por esses livros, aí, né, acho que faz sentido ter umas edições assim. Na minha cabeça faz sentido, não sei se eu consegui explicar direito. Então, aqui nós temos Lâmina da Assassina, que tem o corte colorido, né, tem esses detalhes em dourado. Aqui também tem uma folha diferente, tem todo um trabalho diferente aqui dentro também, mas, ó, o mapa continua o mesmo. E a única diferença da diagramação é que tem esses enfeites aqui em cima, mas de resto continua a mesma coisa. Então, assim, por dentro, né, podia ser um pouco melhor. Além dos brindes, né, que vem junto com a pré-venda, que tem os cards transparentes, os marcadores e tudo mais. Eu acho que eu não peguei nenhuma edição, assim, com brinde, né? As minhas edições são todas sem brinde mesmo, porque eu só queria o livro e às vezes nas ilustrações tem ilustração de personagem que eu nem gosto. Então, assim, não vou pagar mais por essas ilustrações, não. Aí aqui tem Trono de Vidro, que já é mais roxinho. Adoro o brilho dessas capas, nossa. Coroa da Meia-Noite. Ah, esse daqui veio com brinde. Falei que não tinha comprado com brinde, mas esse daqui veio. Mas também não fazia questão. Tipo, aqui a gente tem a Celina e o Dorian e o Kael. E, tipo, eu não gosto de nenhum dos dois. Por mim, eu recortaria, deixaria só a Celina aqui. Então, assim, pra mim não faz sentido ter os brindes, entendeu? E aí o marcador, que também poderia ser um pouco melhorzinho, né? Mas enfim. E o último que eu tenho é Herdeira do Fogo, que também não tem nenhum brinde. Os próximos livros que eu tenho aqui, que são considerados, são descritos, né? Por exemplo, quando você for comprar online, como edição de colecionador, são da série de Instrumentos Mortais. Então aqui tem esses 3 livros, que dentro de cada livro tem 2 livros. Sim, é uma edição capa dura, com um brilho todo diferenciado, que acho interessante, né, como edição de colecionador. A diagramação básica, mas assim, o trabalho da capa eu acho bem bonito. Eu já comecei a ler essa série uma vez, mas confesso que não fui muito pra... Na verdade, eu acho que eu quase cheguei no último livro, parei no penúltimo, na metade do penúltimo, eu tava pra começar o penúltimo livro e abandonei porque tava começando a me irritar. Mas eu quis dar mais uma chance e resolvi comprar os livros nessas edições de colecionador, porque eu achei mais bonitas que as capas originais que tinham na época mesmo, que eram aquelas primeiras que foram lançadas. E aí eu achava feio aquelas pessoas na capa. Agora já lançaram as capas novas, né, em preto e branco, que eu acho muito mais bonitas. Então, assim... Mas acabei ficando com essa edição de colecionador aqui mesmo. No momento não faz sentido ter 2 edições de um mesmo livro, que eu nem sei se eu vou gostar. Então, como essas edições já estavam aqui, porque eu preferi elas do que as capas feias, então eu vou ler nessa edição aqui mesmo. Mas, tipo, não tem nenhuma ilustração, nenhum desenho diferente, assim, na entrada dos capítulos. Aí, esse aqui é o segundo volume dessa coleção, que tem, no caso, o livro 3 e o livro 4, né? Belíssimo o símbolo aqui atrás de todos os outros símbolos que já são brilhantes, e aí esse também é brilhante. Nossa, isso aqui ficou hipnotizante. E por fim, o terceiro livro, que tem os livros 5 e 6. Esse aqui é o menorzinho dos 3. E esse aqui também, eu acho que essa aqui é a minha favorita, por causa da cor, assim, sabe? Nossa, belíssimo. O próximo livro que eu tenho aqui é O Cavaleiro dos Sete Reinos, que até aqui na capa já tá escrito edição especial. Eu até tenho esse livro na primeira edição que saiu, né? Então, assim, tem uma bela diferença aí de um livro pro outro. Dá pra se considerar uma edição especial. Podia ter um corte dourado? Podia ter um corte dourado. Nossa, ia ficar perfeito.
Faltaram duas coisas, na verdade, para esse livro ser, assim, perfeito. O corte dourado e as ilustrações coloridas. Porque a gente tem ilustrações aqui dentro, mas elas são em preto e branco, então, assim, qual é a graça? E aí aqui dentro também tem essa folha diferente, né? Aqui também nas primeiras páginas já tem uma ilustração. Só a diagramação que ficou um pouquinho pior do que a edição anterior que eu mostrei, porque as letras ficaram menores e o livro acabou ficando fininho. Então se esse livro aqui fosse um pouco maior também, ia dar um pouco mais de imponência pra ele, sabe? Assim, detalhes. O próximo, eu não sei se ele é descrito como uma edição de luxo ou de colecionador, mas eu acho que pode se considerar, porque tem outros livros, outras edições, né, dele, sem ser assim. Então, por ele ter esse diferencial, eu acho que ele pode ser considerado de colecionador, principalmente, não sei se de luxo. Mas aqui a gente tem, então, Good Omens, que vem nessa caixa. E aí a gente tem a capa do livro, branquinho assim, até dó de ficar pegando e sujar. Mas dentro do livro a gente tem um trabalho também muito bonito, assim, de ilustrações e todo esse detalhe também da caixa, né? Então acho que tudo isso traz muito valor, muito diferencial para a edição em si, né? Diferente da edição básica, então acho que pode ser considerada uma edição especial. E me diz o que vocês acham. Acho belíssimo. Daí eu trouxe aqui também um livro que eu considero mais edição de colecionador do que edição de luxo. Até porque é um livro que, se você for tentar comprar ele agora, o preço dele tá absurdo. Então, assim, basicamente, quem apoiou no Catarse tem. E se você for muito doido mesmo, se você quiser muito essa edição, é que você vai pagar o preço que ela tá hoje. Porque nem se eu tivesse 10 vezes o valor que ele tá valendo hoje, eu compraria esse livro. Então, assim, ainda bem que eu apoiei no Catarse, e hoje também já tem várias outras edições. Outras editoras já lançaram edições desse livro belíssimas, não tão bonitas quanto essa, mas belíssimas também. Então, na época que eu comprei ele, não tinha essas outras edições, então foi a opção que eu tive. E aí ele vem nessa caixa, que tem esse nome vazado, né? George Eliot, que é o nome de plume, nome falso da autora, que no caso é a Mary Ann Evans. E calma aí, vou tentar tirar da caixa de novo. Então, também é vazado. E então, esse detalhe aqui da caixa eu acho muito legal, porque a caixa ela é vazada dos dois lados, então ela não é de fato uma caixa. É uma proteção ali pro livro, um detalhe. E o livro em si é Middlemarch. Tem esse detalhe também metalizado. A arte da capa se completa assim. Se completa não, né? Ela é completa. Colocaram ela completa na capa. Por dentro do livro não tem nenhum trabalho assim, tipo, de ilustração ou de... Enfim, tem esses detalhes, né, na divisão das partes. E a letra é verde. Eu acho que a letra é verde. Mas assim, em questão de ilustração, não tem ilustração, não tem o corte colorido. Tem 2 fitilhas. Mas foi uma edição que saiu, então, pra ser apoiada no Catarse, né, que a editora quase não conseguiu. Nossa, eu não sei quantas vezes eu compartilhei nos stories implorando pra mais pessoas apoiarem, porque quase que esse projeto não saiu do Catarse. Mas felizmente saiu, e agora essa ediçãozinha tá aqui nas minhas mãos. O próximo livro que eu tenho aqui, ele tá descrito na Amazon como uma edição de luxo, que é A Estrada da Noite, do Joe Hill, nessa edição capa dura. Tem o corte colorido também. E aqui dentro também tem essas páginas diferentes. Só que por dentro, assim, a diagramação tá, tipo, a mesma coisa. Não tem nem um coraçãozinho nos capítulos que tinha na edição anterior. Tipo, pra quê? Era o diferencial que tinha no capítulo e tiraram. Mas enfim, tá descrito como edição de luxo. Eu não consideraria, talvez, uma edição mais especial, uma edição capa dura, mas, enfim, é isso. Se eles disseram, quem sou eu? Antes de mostrar os 2 últimos livros, que são edições, uma edição de luxo e outra edição de colecionador, eu vou mostrar um que eu não tenho certeza,
Porque assim, ele também foi apoio do Catarse, mas se você procurar na Amazon, por exemplo, não tem nada na descrição dele que diga que ele é uma edição especial, de luxo, de colecionador. E ele tá sendo vendido até que por um preço ok pra edição desse livro. E pelo preço que eu paguei também, não tá muito diferente do preço que eu paguei no Catarse, que é Poderes das Trevas. Esse livro aqui ele foi traduzido direto do sueco e seria uma versão aí estendida de Drácula, uma versão até mais violenta, um pouco mais macabra, assim, de Drácula. E aí ele veio nessa edição, assim, capa dura, aqui nesses negocinhos de vermelho, tá embaixo o relevo, tem o hot stamp, tem o corte colorido, tem uma fitinha. Mas assim, ele tá sendo vendido na Amazon por 130. E eu acho que eu paguei 119 no Catarse. Diferente de Middlemarch, por exemplo, que eu paguei 246 no Catarse, mas veio com vários brindes. E ele tá sendo vendido na Amazon por 600 reais. É uma grande diferença. Então, assim, só se você quiser... Nossa, nem se você quiser muito, só se você estiver muito louco, que você vai pagar 600 reais no livro. Corta pra eu quase pagando 400 reais na edição de Malfrey da Kozak Knife. Então tem aqui Poderes das Trevas, que eu não sei se poderia ser considerado uma edição de... Eu acho que sim, né? E ele tem vários conteúdos extras aqui no final também. Tem ilustrações, né, que eu acho que deu pra ver enquanto eu folheava. Tem algumas ilustrações, ele é em colunas também, porque era um texto muito grande. Eu não entendi se foi por isso que dividiram em colunas, mas eu acho que sim, porque era um texto muito grande. E aí dividiram em 2. Enfim, fizeram essa escolha aí. E é um livro também inédito, que não vai ter outras edições dele. O penúltimo livro que eu tenho pra mostrar aqui em edição de luxo também é Nórdicos, Mitos e Sagas. Ele tem esse detalhe metalizado na própria capa, né? A capa é dura. Tem o fitilho, tem o corte dourado. Nossa, eu amo o livro, o corte dourado. Aqui dentro também ele já tem alguns detalhes. E ele vai trazer um negócio mais vida real dos vikings. Então, quem foram, sobre a agricultura, sobre as roupas, sobre a alimentação, sobre o que eles faziam no tempo livre, datas festivas, rituais, aparência, saúde, curiosidades, várias coisas sobre as criaturas, sobre o Ragnarok, os deuses, muita coisa mesmo. Tem todo um trabalho aqui, assim, também na entrada dos capítulos. Então, eu acho uma edição belíssima. E tem uma versão dele também, que eu acho que é dividido em 2, que é um box. E aí fizeram essa versão em um só. Então, por já ser uma edição diferente de alguma coisa que já tem, né, eu acho que pode se considerar uma edição especial. Eu disse que faltavam 2, mas na verdade tem mais um que ficou aqui no cantinho e eu nem vi. Mas então, tem aqui também Hotel Magnifique. E essa edição, eu não sei se ela é, tipo, considerada especial, alguma coisa assim. Mas foi uma edição que saiu em colaboração da Record com a Tag. E aí, acho que não tem mais. E depois saiu agora a edição com a capa comercial. Então, assim, quem comprou com essa edição, comprou. Quem não comprou, só compra de alguém que quiser se desfazer, eu acho. Não vi essa edição na Amazon, pelo menos. Ele tem também esses detalhes brilhantes, né, aqui na capa, capa dura. Mas aqui em si, no corte, não tem nada de especial. Aqui dentro também é bem bonitinho. E assim, dentro do livro em si, tipo, não tem nenhuma ilustração, não tem nada demais. É só uma edição aí que fizeram diferente. E por fim, ela que eu acho que é a coleção mais fofinha que eu tenho, que é a edição de colecionador, então, dos Bridgertons, né? A minha não tá completa ainda. Eu acho que isso aqui é um negócio que você pode chamar de edição de colecionador, porque assim... Pra começar, que é todo num tamanhozinho diferente, pensado em se parecer com os livros que se liam na época, né, que eram pequenininhos assim, tinham corte dourado e tudo mais. As capas são diferentes, o trabalho na lombada também, relembrando, né, algumas edições antigas. Então, assim, eu acho que a Arqueiro mandou muito bem nessas edições, por mais que por dentro não tenha muita coisa, seja bem simples, eu acho que por fora tá bem caprichado e já vale a pena, sabe? Aqui a gente tem o Duque e Eu, Rosinha, o Visconde que Me Amava. O único que eu li nessa edição foi o Duque e Eu, porque, enfim, eu queria reler nessa edição pra saber como é que era, mas aí eu fiquei com dó de reler os outros. Até porque também na época que eu tava relendo não tinha lançado ainda todos, né?
Então eu só reli o primeiro mesmo e depois fui relendo nas edições normais. Mas então tá aqui o Visconde que Me Amava, intocado. E vão ficar intocados, porque é muito bonitinho esse corte dourado assim, inteiro, sabe? Aqui o volume 3, O Perfeito Cavalheiro. O volume 4, Segredos de Colin Bridgerton. O volume 5, Para Sir Philip com Amor. O volume 9, E Viveram Felizes para Sempre. Eu acho que a imagem das capas podia ser um pouco... Podia ter tido um pouco mais de atenção nas imagens das capas. Porque, assim, essa imagem estaria em qualquer outro livro de romance de época. Então, pra ficar, sei lá, uma coisa mais diferente, mais exclusiva ainda, poderia ser uma pintura, ou a capa poderia ser toda verde, só com um negocinho aqui no meio, tipo assim, sabe? Não sei. Acho que poderiam ter caprichado um pouco mais na capa em si. E o volume 6, que é O Conde Enfeitiçado, azulzinho. E aí pra mim, então, falta o volume 7 e o volume 8, que sempre que tem promoção eu fico de olho neles, mas o livrinho é difícil de baixar o preço. Tá muito difícil. E é isso, então, esses são os meus livros aí em edições especiais, edições de colecionador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma edição de colecionador, alguma edição especial por aí, que seja muito especial, assim. E a gente se vê, então, em um próximo vídeo.